Vamos de projeto? Aqui é o Alan Arone, eu sou candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo. O meu número é 2846. Eu sei que esse é um número difícil. Por conta disso, nós iremos apresentar um macete ao longo da campanha que irá nos ajudar a memorizá-lo. Bom, aproveitando aqui esse segundo dia de campanha, nós gostaríamos de aproveitar para apresentar mais um dos nossos projetos. Ao todo, nós temos uma plataforma com 10 propostas para o nosso país. Esse é, do nosso ponto de vista, o mais importante. E caso você queira acessar os outros, basta pesquisar no YouTube. O nome é Alan Arone. Lá já estão disponíveis esses outros nossos projetos, que são também importantes, mas esse que nós pretendemos apresentar agora é considerado aqui o mais fundamental para nós. E ele seria então o mais importante se nós pensarmos, por exemplo, no contexto pelo qual atravessa a América Latina, o contexto dos Estados Unidos, o contexto do Canadá, contextos de países como a Austrália, Nova Zelândia, de países como a Holanda, como a Alemanha. Enfim, nós observamos que há alguns desafios na arena internacional e esses desafios vêm sendo respondidos por esses países de uma maneira até um pouco até coordenada, assim, por assim dizer, do nosso ponto de vista. Parece que há uma articulação internacional que vem então dando resposta a esses desafios internacionais, mas que do nosso ponto de vista tem representado uma série de retrocessos no campo democrático. Nós observamos, por exemplo, que nesses países, principalmente, há muita hoje uma restrição do direito de ir e vir das pessoas, há uma restrição muito forte também na liberdade de expressão, há restrições na liberdade religiosa, há restrições também no campo científico. Hoje há uma censura muito forte no campo da ciência, publicações que são barradas por conta de orientações ideológicas. Há também uma série de conflitos de interesses que afetam o desenvolvimento da ciência do nosso país e no mundo todo. Enfim, esse retrocesso vem sendo observado então em todos esses países. E do nosso ponto de vista, seria interessante nós pensarmos também e nos prepararmos para esse tipo de pressão que muito provavelmente vai ser muito forte a partir do ano que vem, com a formação de um novo governo que deve ocorrer a partir das eleições de 2022. Enfim, a nossa proposta é então pensar, aproveitar já algumas respostas que vêm sendo observadas em outros países. Nós temos, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, o governador da Flórida, o DeSantis, aprovou recentemente uma espécie de um ato administrativo que obriga então as escolas a ensinar as crianças e os adolescentes as consequências, os impactos da adoção de regimes autoritários e regimes totalitários, como o socialismo, como o comunismo. Enfim, o governador Santos pretende apresentar um contraponto ao que vem sendo ensinado nas escolas e principalmente nas universidades norte-americanas. Enfim, a partir de uma iniciativa dele, a partir de uma iniciativa executiva. Há também outros casos, nós podemos observar que a Polônia até radicalizou um pouco mais. Hoje é proibido se fazer menções a regimes autoritários e totalitários também na Polônia, muito por conta da experiência dos poloneses na Segunda Guerra Mundial e a partir da Segunda Guerra, a experiência dos poloneses com os soviéticos. Enfim, isso trouxe então uma série de elementos para que esse país se posicionasse de uma maneira até para além ali do que nós observamos em outros países da região. Mas enfim, a nossa ideia, o nosso projeto então é aproveitar, tentar buscar ali na Flórida qual é a bibliografia, quais são os documentos que estão sendo utilizados, tentar também pensar, no caso da Polônia, quais são os documentos, quais são os arquivos, quais são os registros históricos, né? Nós já observamos hoje que há divulgação de muitos crimes cometidos lá na Polônia pelos soviéticos com relação às mulheres, com relação às crianças. Enfim, são registros muito chocantes até, mas que se faz necessário, né, por conta da defesa que esse tipo de regime vem tendo, né, no mundo todo, na arena internacional. Bom, para além disso, para não ficarmos aqui na questão de obrigar as escolas ou então de proibir a manifestação política de determinados grupos, nós achamos interessante que seria possível adaptar esse tipo de informação ao nosso país, mas seria interessante também agregar a esses dados alguns elementos que foram elaborados no nosso país recentemente. Nós temos, por exemplo, números muito interessantes trazidos pela Operação Lava Jato, o número de
a quantidade de recursos que envolveram, né, a corrupção no nosso país nos últimos anos. Esse tipo de corrupção, como nós podemos observar, pretendia perpetuar no poder um determinado grupo político, graças aí à Operação Lava Jato, graças à atuação de muitos procuradores da República, graças aí hoje a nossa candidata a senadora, a deputada Janina Pascoal, que elaborou ali o pedido de impeachment, né, do grupo político que estava no poder. Enfim, graças a essa atuação ali muito pontual do nosso sistema judiciário, nós impedimos que houvesse então a introdução do nosso país desse regime autoritário, totalitário, que estava todo ali pronto para ser implantado no nosso país. Bom, mas para além disso, né, nós estamos observando que as discussões políticas, a discussão teórica, a discussão científica a esse respeito, ela foca muito nas consequências da implantação desse tipo de regime totalitário. O que nós gostaríamos de trazer aqui como projeto nosso é tentar agregar até uma experiência pessoal. Eu tive a oportunidade de estudar muito esse tema durante muitos anos, tive a oportunidade de conviver muito nesse meio universitário, que hoje possui uma orientação ideológica muito nesse sentido. Enfim, eu tive uma experiência muito forte nessa área e a partir de um determinado momento eu comecei a perceber que há uma origem comum que conduz então a formulação teórica do socialismo e do comunismo ao erro, e esse erro que está ali na base, ele é observado também em boa parte das ciências humanas e hoje até em boa parte das ciências de um modo geral. Não teria aqui condições de fazer essa discussão nesse momento, por isso então eu gostaria de encaminhar essa discussão como um projeto. Esse é um tema do meu ponto de vista do mais relevante. Isso poderia esclarecer as pessoas das reais razões que levam esse regime a dar errado, né? Existe então esse erro que está ali na base, que eu tive essa oportunidade de identificar, né? E a minha ideia então é fazer uma discussão nacional a partir aí de um possível mandato, né, no âmbito nacional. Nós gostaríamos então de preparar uma discussão, preparar um seminário, preparar um curso que mostraria então esse erro que está na base, que faz parte então, que está na base desse tipo de criação teórica, que conduz então esse tipo de regime a levar sofrimento, a levar violência, a condenar o futuro das pessoas. Enfim, nós achamos que esse projeto então é interessante por conta disso, oferecendo então não apenas as pessoas se prepararem para responder, para ter uma reação com relação à imposição desse tipo de regime autoritário, mas também procurar esclarecer as pessoas que por algum motivo se envolveram, né, com a defesa desse tipo de regime autoritário. Então uma proposta pode parecer um pouco pretensiosa, mas é um elemento, né, que nós tivemos a oportunidade de observar e que nós pretendemos trazer então à discussão e mostrar ali qual que é, do nosso ponto de vista, né, ainda que pessoal, a partir de uma experiência profissional, qual seria então a origem dos erros que conduzem então esses regimes autoritários ou totalitários ao erro, a destruir a vida das pessoas de uma forma geral e condenar o futuro de muita gente. Então é isso, o nosso projeto é então pensar não apenas nas consequências, não apenas na discussão das consequências da adoção de regimes autoritários e totalitários, mas é então também tentar entender qual é a origem que está no erro, na formulação teórica desse tipo de projeto político que pretende controlar e dominar a sociedade de um modo geral. Então é isso, forte abraço e até a próxima.